Você sabe o que é o fanatismo? Você sabe o que caracteriza o comportamento classificado como fanatismo? Você sabe quais os problemas e quais os prejuízos que o fanatismo pode provocar ao indivíduo fanático e às pessoas que com ele se relacionam? Você sabe quando o fanatismo pode se tornar uma ameaça para uma comunidade ou até mesmo para uma nação? Você sabe do que se alimenta o fanatismo? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Do que se alimenta o fanatismo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. E no final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Claro, se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. E veja também no canal Gotas de Inteligência Comportamental outros vídeos com temas relacionados ao comportamento humano e principalmente relacionados à inteligência comportamental. Do que se alimenta o fanatismo? Pode parecer exagero falar sobre o fanatismo como uma ameaça que pode afetar até mesmo a vida de toda uma nação, mas basta olharmos para quantos países vivem sob o jugo de líderes tiranos que impõem a sua violência e o seu poder sem limites, até mesmo o seu poder sobre a vida e sobre a morte, justificado por sua fome de poder ou justificando sua fome de poder, geralmente disfarçada e vendida como alguma escolha divina, e pelo fanatismo político e religioso dos que o seguem cegamente. São vários exemplos pelo mundo. Acompanhamos pelos noticiários pessoas de todas as idades, todas as formações acadêmicas, todos os gêneros, todas as linhas de pensamentos que lutam e que morrem na busca da liberdade. Principalmente na busca da liberdade de serem quem elas querem ser. Acompanhamos também pelos noticiários todos os dias pessoas de todas as idades, todas as informações acadêmicas, todos os gêneros, todas as linhas de pensamentos que também lutam e que também morrem. Mas não na busca da liberdade de serem quem elas querem ser, e sim para defenderem tiranos, que eles tiram a liberdade. E geralmente se colocando como representante de alguma religião, pregando interpretações extremistas, maliciosas, de falsos moralismos e muitas vezes até pregando a violência. E tudo isso em nome de Deus. Aliás, não apenas no momento atual, mas durante toda a história da humanidade e em todos os recantos da Terra, sempre que se uniu poder e religião, independente de qual tenha sido a religião, o resultado sempre foi a opressão, a perseguição dos que pensam diferente, a destruição, a violência, a tortura, a morte e a morte das piores maneiras possíveis. Isso é inquestionável. São fatos. É história. A religião é, ou pelo menos deveria ser, independente de qual seja a crença, o caminho para a ligação do ser humano com seu Criador. A ligação do ser humano com um ser sobrenatural, um ser superior, um ser que possa inspirar no ser humano os sentimentos de esperança, os sentimentos de irmandade, os sentimentos de compaixão, os sentimentos de empatia para com o seu semelhante. Se a forma de viver a religião é diferente disso, isso pode ser chamado de qualquer coisa, menos de religião. Uma forma de viver a religião, não respeitando a opinião e o direito de escolha do outro. Uma forma de viver a religião, vendo no que pensa diferente um inimigo que deve ser combatido ou até mesmo eliminado. Uma forma de viver a religião baseada no ódio ao diferente. Uma forma de viver a religião baseada na mentira e na manipulação.
Essa forma de ser está muito mais próxima do fanatismo do que do exercício e da vivência de alguma religião, seja ela qual for. O que principalmente caracteriza o fanatismo, o comportamento de fanatismo? Todo e qualquer pensamento ou comportamento exagerado em relação a alguma coisa é fanatismo. Todo e qualquer pensamento ou comportamento exagerado em relação a alguma crença é fanatismo. Todo e qualquer pensamento ou comportamento exagerado em relação a alguma religião é fanatismo. Todo e qualquer pensamento ou comportamento exagerado em relação a alguma ideologia é fanatismo. Todo e qualquer pensamento ou comportamento exagerado em relação a alguma corrente política é fanatismo. Todo e qualquer pensamento ou comportamento exagerado em relação ao jeito de existir no mundo é fanatismo. E do que se alimenta o fanatismo? O fanatismo se alimenta da fragilidade. O fanatismo se alimenta da ignorância. O fanatismo se alimenta da manipulação. O fanatismo se alimenta da insegurança. O fanatismo se alimenta da insensatez. O fanatismo se alimenta da mentira. O fanatismo se alimenta da estreiteza mental. O que mais caracteriza o fanatismo? O fanatismo se caracteriza pela defesa incondicional de uma ideia, de um pensamento, de uma pessoa, sem levar em consideração a realidade a respeito dessa ideia, desse pensamento, dessa pessoa. Exatamente por essa razão, o fanatismo se aproxima da esquizofrenia e dos pensamentos psicóticos. O fanatismo se caracteriza pela dificuldade em escutar qualquer coisa que seja contrário ao pensamento construído. O fanatismo se caracteriza pelo ódio e pelo preconceito em relação a tudo o que seja contrário ao pensamento construído. O pensamento se caracteriza pela intolerância em relação a tudo o que é diferente. O fanatismo se caracteriza pelo radicalismo e pelo extremismo. Extremismo dos pensamentos, extremismo das ideias, extremismo das ações, nas ações. O fanatismo está mais relacionado com a estrutura mental do indivíduo do que com o contexto em questão, do que com qualquer contexto em questão. Por essa razão, é mais provável que o indivíduo fanático mude o foco do seu fanatismo em razão de alguma frustração em relação à ideia, o pensamento ou à pessoa idolatrada, do que o indivíduo abandonar o seu jeito de ser. Como se ele precisasse de um ídolo para poder se sentir parte de algo. O fanatismo não raramente é o caminho para a formação de seitas, quando pessoas que têm a mesma forma radical e intolerante de ser e de existir se unem para propagar as suas ideias, para defender as suas ideias e muitas vezes para denegrir ou para agredir todos os que não comungam das suas ideias e dos seus pensamentos. O fanatismo produz muitas implicações na vida das pessoas, na vida da comunidade e até na vida de uma nação, como já vimos tantas vezes acontecendo pelo mundo afora. Na vida das pessoas fanáticas em relação a alguma coisa também. Que seja em relação à religião, que seja em relação a um esporte, que seja em relação a uma pessoa, que seja em relação à política, que seja em relação a ideia ou pensamento, o fanatismo costuma produzir muitas implicações na vida da pessoa, seja qual for o tipo de fanatismo. Na vida pessoal, na vida social, na vida profissional, dificultando, em alguns casos até impedindo a sua plena existência como pessoa. Na vida da comunidade, o fanatismo contribui para dificultar as relações entre as pessoas,
muitas vezes até produzindo situações de agressões, de violência, como já vimos tantas vezes acontecer. Na vida de uma nação, o fanatismo pode produzir um contexto que favoreça a instalação de um estado de tirania, de opressão, levando as pessoas a perder a sua liberdade, principalmente perder a sua liberdade de poder escolher quem elas querem ser. Como falei no início, exemplos disso podemos encontrar em várias partes do mundo e em vários momentos da história. E todos seguem mais ou menos o mesmo roteiro na sua instalação e no seu desenvolvimento. Como combater o fanatismo? Só o conhecimento. A mudança na forma de enxergar o mundo, a mudança na forma de interpretar o mundo, a mudança na forma de atuar no mundo pode combater o fanatismo. Só com a ajuda profissional e com muita força de vontade por parte do indivíduo propenso ao fanatismo, ele pode construir novas formas de ser, ele pode construir novas formas de existir, ele pode construir formas mais saudáveis de viver, formas mais saudáveis de atuar no mundo. Ser contra a tirania, ser contra a tortura, ser contra a mentira, ser contra o ódio, ser contra a manipulação, ser contra o fanatismo, não deve ser uma questão de política ou de religião, deve ser uma questão de ética, deve ser uma questão de caráter, deve ser uma questão de valorização da vida e da liberdade. E isso deveria ser um compromisso de todos, deveria ser um compromisso de toda a sociedade, deveria ser um compromisso de cada um. E você, como tem combatido o fanatismo? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e se inscreva. E se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Veja também lá no canal de Gotas Comportamentais outros vídeos com temas relacionados ao comportamento humano e principalmente relacionados à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.